Começando aqui, mais um podcast do Sem Vírgula, e hoje é um reencontro. É um reencontro de uma pessoa assim que eu aprendi a admirar com a sua inteligência. Conheci a psicanálise, eu já conhecia, mas conheci um pouquinho através dele e hoje estou me enveredando nesse mar. E, o currículo dele é grande, vou deixar que ele se apresente, por favor. Meu querido xará Marcelo Barbosa. Nossa, reencontro mesmo, hein, Marcelo? Reencontro, Verdade, reencontro. cara. Poxa, um grande prazer estar aqui com você de novo, né? Saber que nessa caminhada que a gente teve, deu para trocar muita figurinha na Copa, na Copa da vida, né? É isso aí. Não, legal, Marcelo. Meu, a gente tá aí na correria, né? Desde aquele tempo que a gente se encontrou, eu venho... né, eu já vinha na formação da área da comunicação, fui para pedagogia e aí eu fiquei na psicanálise. Aí fiz a psicanálise integrativa e a freudiana. Sim. Agora, rapaz, inventei uma coisa nova aí. Vixe, o quê? Nossa, essa foi... Tô estudando filosofia. Sério? Sabia que eu também gosto de filosofia? Sério, cara? Eu gosto. Que legal. Você não para de estudar, não, homem? Não, não pode parar, né? Sei. Mas assim, foi algo bem ocasional, né? E eu falei, já que rolou assim, deu para fazer o planejamento de aula, sim, assim, tanto sim. online como presencial, aí eu tô aceitando, mas bem interessante, hein? Cara, eu acredito que seja. Eu gosto de filosofia bastante. É. A filosofia abre muito. A psicanálise, eu vou até dar vou contar a minha experiência como já sou um psicanalista. Né? Sim. Já sou um psicanalista. Como psicanalista, eu ainda não estou atendendo, eu já fiz as minhas primeiras 10 sessões, que confesso, até falei na escola, né? As 10 sessões não dá nem para você sentir o que é, porque você primeiro não sabe o que você vai falar. Porque, tipo assim, não é roteirizado. Você não chega assim, o que eu tenho que falar hoje? Você pode me corrigir, por favor. Eu acho que é o contexto o contexto do seu dia. Se você tá num dia que não quer falar, mas tem aquele dia que tem o ato falho, né? Que quando você tá falando, eu vou falar qualquer coisa. Você fala nessa qualquer coisa. Pesca. Aonde o bom psicanalista consegue falar assim, opa... Já aconteceu isso comigo na sessão. Eu falei um negócio que ele falou, mas por que isso? Eu não falei isso. Você falou. Falou, olha. Você falou. Foi fila da mãe. E isso é legal. Psicanálise é incrível. Isso é legal. E eu vejo, né, já nesse universo, pesquisando bastante, estudando, eu vejo como ainda tem muito preconceito em cima disso. Sim. Em cima disso. Porque eles falam, porque não é um psicólogo, não é um médico, não é isso, não é aquilo, mas... Sim. Não é assim. É tão válido quanto. Sim. Mas só que eles não entendem que não é remediar. Você tá com um problema, eu vou remediar aqui. Sim. Depois de 10 dias você tá com o mesmo problema. Não, é uma coisa mais profunda, é uma coisa mais longa, uma coisa mais tardia. Não, incrível. E até na atualidade a gente tem alguns movimentos aí que quer acabar com a gente, cara. Então, eu ia até perguntar isso, eu queria que você me falasse. Eu li o que você me mandou lá. Não, a gente tá rolando, é um projeto de lei. Eu vou até deixar depois aqui na descrição. Ele tá em tramitação, né? E curiosamente, Marcelo, com uma tramitação rápida. Caramba! Né? Esses projetos de lei tem uma sequência, um planejamento. Sim, demora. E, curiosamente, ele tá sendo mais rápido para ser aprovado. Deixa eu só relembrar aqui, a PL... Deixa eu ver, acho que eu tenho até aqui. Nossa. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu acho que... Você achar aí, 2386. PL 2386. Então, um projeto de lei 2386 do ano de 2023. E o que esse projeto fala? Que a atuação em saúde mental tem que ser realizado por psicólogo e psiquiatra. Marcelo, tá um boom aí no nosso segmento, na nossa área, em vários outros segmentos, principalmente terapeutas holísticos também, né? Por quê? Porque o texto, ele tá abrangente. E o mais perigoso é a criminalização. Sim. Então, assim, se você não é psicólogo e não é médico e coloca lá no seu Instagram saúde mental, você perde sua conta e é preso. Caramba! Cara, tá nesse nível.
E Marcelo, e assim, né, é triste, né, ver esse Muito, movimento aqui no muito, Brasil, muito. principalmente dos políticos que querem entrar em área que não cabe, né? Uhum. Porque a gente observa que é um movimento que quer acabar com algo sem justificativa. É como se fosse, é como se eles não quisessem que a gente tivesse uma saúde plena mental. Sim. Porque se você não tem uma saúde mental boa, Sim. eles conseguem te dominar melhor. Sim. Não, é claro que, por exemplo, é importante, a gente sempre tem pessoas do mal aí que utilizam metodologia, né, nomenclaturas de especialista para passar a perna. Sim, isso sei, tem um né? monte. Mas agora, querer agora padronizar, você vê que é tão sem lógica, porque a pessoa não entende a própria história da psicanálise, a própria história do Sigmund Freud, né? Então, assim, no mundo ela é um curso livre, ela é livre com tripé. Acabou. E assim, eu estudando, vendo tudo, Lacan, sabe? Vendo a evolução. Freud, Lacan, sabe? Vendo a evolução e tipo assim, não foi 6 meses de estudo deles. Tem anos aí. E não é sei lá, o jardineiro que do nada quis estudar a mente. Não, são médicos, né? Então, tipo assim, eu acho que é uma... Querer criminalizar isso é a mesma coisa que querer podar porque, querendo ou não, a gente é uma ramificação de uma ajuda de médicos também, né? Porque, tipo assim, eu hoje, conhecendo a psicanálise, se eu tiver com algum problema, eu não vou procurar um psiquiatra. Eu por conhecer, e eu prefiro porque, tipo assim, é uma coisa mais... Como eu posso dizer? É uma coisa mais profunda. Não é só cuidar da superfície. Tem o profundo, que é o que é o dente inflamado. Não adianta você quebrar a parte de cima. É a raiz. É a raiz. Sabe o que é pior ainda? Que o projeto de lei ele contraria a própria prática integrativa de saúde do SUS. Aí, né? A gente tem uma lista lá de práticas integrativas à saúde mental. Sim. Né? Por exemplo... Mas tá tão em alta a saúde mental. Por que eles estão querendo fazer isso agora? Pois é. Não, aí esse ninguém tá comentando, né? Como assim? Você faz um projeto de lei que quer acabar com outros projetos que já tem pesquisa científica, consolidação, é o que você falou, assim. O acesso à saúde mental, ele é abrangente. Sim. Eu posso ler um livro e diminuir minha ansiedade, posso tocar um instrumento, e dependendo do profissional ou da forma que você se relaciona, aí entra até na nossa área, né, de sublimação. Sim. E entre outros cenários. Mas você vê assim, absurdo e principalmente em acabar com um cenário que o Freud fala, que a psicanálise não é de um grupo acadêmico, religioso e intelectual. Ela é livre, tanto que é análise leiga. Sim. Qualquer pessoa, né, que for cumprir um tripé, aí sim, numa instituição séria, com profissionais sérios, ela vai, né, trazer o resultado e até verificar se ela está apta a clinicar. Né? Então, é verdade, assim, é verdade. Aonde eu estudo, eu passo por todo esse processo, já fiz as minhas primeiras 10 sessões. As minhas primeiras 10 sessões eu já vou poder ser, como posso dizer, supervisionado na clínica, claro. Eu tenho mais 10 ainda para fazer, então é tudo direitinho. Tipo, eu não posso, não é... Quando o pessoal fala curso livre, parece que é uma coisa de... pode fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu já vi de 6 meses. Olha aí. 6 meses. Então, tipo, quem que vai estar cuidando da sua saúde mental? E a saúde mental dessa pessoa? 6 meses, não tem como. Pelo que eu tô estudando, não tem como. É muita coisa. Sim. Eu tô há um ano e pouco, ainda é muita coisa. Tem muita coisa ainda que eu tô... Sim. Sabe, remoendo, que é muita coisa. É muita coisa. E o importante é isso, mas você está muito bem amparado, né? Você está cumprindo o tripé. Sim. Né? Então, assim, um projeto de lei sem cabimento mesmo. Assim, hoje em dia a gente vê bastante a questão, até que eu já comentei com você, até que nós estávamos falando fora dos bastidores, ansiedade. Ansiedade. Será se o pessoal não está achando que a gente está usando como mercado? Tipo, sabe, como se o mercado da saúde mental... Mercado não, a saúde mental está aumentando e muitas escolas, será se isso não está virando já mercado, feira? É por isso que...
Ou não? Você acha que tem outra coisa envolvida aí? Olha, bem interessante. Assim, é o que você trouxe. A demanda de problemas de saúde mental no Brasil, aliás, tem várias referências. Parece que tá em terceiro, né, no ranking de saúde, né? Então, assim, existe demanda. E ao mesmo tempo, essa demanda, vai em qualquer bairro aí, né, em qualquer UPA, vamos ali no CRAS para ver. Na cidade que eu moro, para você ser atendido por um psicólogo é uma fila de 1 ano. Verdade. Né? Então, assim, a demanda é tão grande que os serviços oficiais, vamos chamar assim, não estão segurando. E aí a gente tem essas outras alternativas que talvez vai para o lado cultural, que mesmo sem querer, sem ser específico, talvez, né, vai funcionar ali. E os que querem, de forma específica, trabalhar a saúde mental, tá abrindo seu caminho, né? Nas diversas linguagens, né? Na cultura, na música, na religião, né? Aí, na massagem. Então, a gente vê esse movimento. É que nesse movimento, como em qualquer outra área, você vai ter os picaretas. Mas assim, então vai tratar com os picaretas. Eu acho que não deveria colocar tudo no mesmo saco, né? Ou, sei lá, criar alguma forma de separar o joio e o trigo, né? Sim. Né? Poxa, igual esse meu livro novo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Cara, é uma pesquisa, Marcelão, de 2 anos. Caramba. Né? Então, assim, fui estudar os principais teóricos, a minha experiência empírica, para ver se eu não tava louco, falando, será que é coisa da minha cabeça? Não, deixa eu comparar. Né? Então, a gente chega a ficar, assim, desrespeitado. Fala, pô, eu dei maior trampo aqui, estudei, pesquisei. É quase um doutorado, 2 anos de psicanálise freudiana, 2 de integrativa. Que é isso? Do nada vai jogar tudo fora. Bom, eu quero... O tema do seu livro é muito interessante, porque depois que eu vi sua capa desse livro, depois eu vou ler, eu fiquei pensando... Agora estamos no ano de Copa, eu fiquei pensando muito na comunidade. A comunidade em si, ano de Copa. Porque, querendo ou não, a Copa... para quem gosta, mas até para quem não gosta, consegue sentir a atmosfera diferente, né? Não tem como escapar. Não tem como. É que nem Natal. Natal parece que você sente o cheiro do Natal. Você chega dezembro, faz... Olha o cheirinho de Natal. E eu fiquei pensando na comunidade, pra criançada. Essa criançada que, assim, eu não sei se hoje em dia pensa muito em ser jogador de futebol, né? Eu não sei mais como que tá isso. Mas pra essa criançada de comunidade, ela encontra alguma esperança ou é um alívio? Como que você vê a Copa dentro da comunidade, assim, já que você já tem 3 livros sobre comunidade, agora mais um, e eu fiquei pensando nisso, como será que é, assim, o seu ponto de vista da Copa dentro da comunidade, assim? É uma festa, praticamente é um Natal, vamos dizer assim. Sim. Nossa, influencia bastante, não tem como, né? É o que você falou, a pessoa pode não gostar de futebol, mas não saber o nome do técnico, dos jogadores, quem tá jogando hoje, mas ele pisa ali na rua. Ele sente. Não tem jeito, ele vai ver a camiseta, a pintura, não tem como escapar. Por quê? Porque é uma essência cultural, né? O futebol tá na raiz brasileira, né? E é claro que ele, como uma estrutura cultural consolidada aqui no nosso país e nas comunidades, influencia, não tem jeito. Ó, eu tenho um caso particular. Os meus filhos, né? Eu tenho 2, um de 8 e de 11 anos. Eu tô levando eles pro lado intelectual, né? Sim, esse é bom. Vai ler um livro, vamos aqui, vamos acolá, tal. Eu nunca levei eles no estádio, não assisto jogo de futebol com eles, e os moleques sabem tudo. Como que pode? Então, assim, não tem como escapar. Exato. Isso aqui. Falando o nome de todo mundo, não sei que lá, do Papê, não sei... Cara, incrível! Não, essa foi ontem eu cheguei em casa, aí minha mãe falou assim, o meu menino de 8 anos, ele quer um álbum da Copa. Eu falei, moleque, o que você quer um álbum da Copa? Ele me pediu também. Aí ele falou, você nem gosta de futebol? Porque acho que todo mundo tem. Exato. Aí ele fica vendo o Enaldinho, não sei o que lá, gastando 7 mil reais. Eu falei, mas Enaldinho é Enaldinho. Eu falei assim, mas pra que você quer o álbum da Copa? Não, porque não sei o que lá, eu quero capa dura. Eu falei, você gosta de futebol? Eu não gosto.
Olha só. Não vai ter, não tem como. Mas eu posso pedir pra IA fazer, imprimir, você vai boa. Então, né? Sim. Porque não dá. Mas você vê assim, não tem como escapar. Não tá tem. ali e tal. E é claro que o esporte, ele é uma influência muito boa. Né? Sim. Praticar o esporte, né? Se movimentar. A disciplina, né? A lógica esportiva é muito boa. Se a molecada for por esse lado, é muito bom, né? Então ele vai receber uma boa influência, vai se entreter, né? Vai ali brincar, vai esquecer dos problemas, tal. O único problema que eu vejo, e por isso que às vezes a gente se ofende, né? Que quando a gente estuda um pouquinho a mente, o comportamento humano, a gente sabe, né, Marcelo, o quanto querem nos enganar. Ah, sim. O quanto querem disfarçar, né? Então, assim, poxa, a nossa política toda zoada. Não, mas vamos assistir futebol. É isso mesmo. É exatamente isso. Cara, eu não caio mais. Desde da época que eu fiz jornalismo, que eu... então é assim. Mas é isso mesmo. Né? Nossa, a gente vê aquelas teorias da massa. Sim. É assustador. Sim. E quando eu me via naquilo, né? Então, quer dizer... movimentos assim de entretenimento para enganar mesmo, para enganar mesmo. Isso mesmo. Né? Aí eu tento proteger meus moleques disso, né? Então assim, não tem como escapar. Você vai vivenciar, mas aquilo que a gente chama na psicanálise de fixação, não foca nisso. É isso. Né? Até eu sou tão pessimista que no jogo do Brasil eu fingi um pouco que eu tava torcendo, né? Não, eu tava, pra você ter uma ideia, eu tava editando, tava em casa editando. Eu nem assisto, eu nem perco meu tempo. Uma porque eu não gosto. E também, se eu for assistir, eu vou ter que ser contra. Então, eu não tenho como. Aí eu abri um sorrisinho lá. Foi, acho que é Marrocos, né, que jogou? Foi Marrocos. Aí quando o Marrocos fez o gol, fez assim, ó. Sorrisinho. Porque aí já acaba com isso. Cara. Ó, assim, agora, eu quero, antes de você falar desse livro, eu quero que você dê uma pincelada, você fala um pouco dos seus outros livros, para quem não conhece ainda os seus outros livros, que é muito bom. Eu já li 2, falta ler o terceiro. Eu vou pegar o terceiro e vou ler esse. Não faz... Não, mudou. Dá pra ser diferente. Né? Dá pra ler os 3, dá pra ler um só e esse aqui não tem sem problema. Então, beleza. O que aconteceu, Marcelo? Eu tive um privilégio aí nessa carreira literária, né? Então, assim, a trilogia Favela no Divã é uma linguagem ficcional, né? Então, vai falar um pouco da minha experiência como morador de favela, né? Eu morei na zona sul de São Paulo, em Heliópolis, uma das maiores favelas aí da América Latina, né? É grande. E né, o livro ele nasceu na época da pandemia, né? Quando na pandemia da Covid-19, eu achei um diário, descobri... Seu diário? Um diário na época da adolescência, cara. Caramba! Eu escrevia, né, o que eu sentia, o que eu via ali na favela. E aí eu comecei a transcrever ele e eu não lembro quem, mas um parente meu, enfim, começou a ler e começou a chorar daquilo que eu escrevi. Quando eu vi isso, eu falei, olha, eu tenho um público-alvo. meu molecão desse tamanho. Por quê? Porque eu vi que ele se identificou com a minha história, que apesar de ser épocas diferentes, batia com a realidade dele. Sim. Aí foi quando eu fui para a área literária. Então peguei, escrevi... Então ele é uma linguagem ficcional, né? Aí o quarto chama A Vida de Cão do Reques. Esse eu tô curioso, hein? Não, esse ficou muito bom também, Marcelo. É Contos Neuróticos. É um cachorro, na capa, que ele não sabe se é cachorro, dinossauro ou ser humano. Que louco. Por quê? O que eu percebi, Marcelo? O Rex, o cachorro Rex, ou o cachorro, como que é o vira-lata aí? O caramelo. O caramelo. O caramelo, que é mais famoso. Não, até isso eu tive que pegar no pé. O pessoal exalta ele, né? Símbolo do Brasil. Marcelão, mas olha que sacada que eu tive. O cachorro caramelo, na favela e comunidade, ele representa o próprio problema estrutural da favela. Por quê? Pelo menos nas favelas, na favela que eu morei, na época, e nas que são formadas. Ele não tem onde morar, ele mora na rua, né? Então, quer dizer, ele bebe água do esgoto, ele come quando alguém oferece alguma coisa... Né? Na minha época, os velórios eram nas casas, então ele ia entrar...
Mano, eu lembro disso que lotava de cachorro. Então, é verdade, é verdade. Nossa, mano. Até hoje, você vai ali perto da estação do trem, o pessoal vende churrasco, ele tá ali. Então, o caramelo, o cachorro caramelo, não é isso aí que passam, não. Então, você vê que ele tem uma subjetividade da estrutura social irregular. Então, nesse livro, A Vida de Cão do Rex, eu trato disso. Cara, brilhante. Eu não tinha pensado nisso, mano. Agora, esse aqui, Marcelo, o que pega? Eu tô curioso. Porque assim, na linguagem ficcional, eu tô alertando, gente, ó, a estrutura urbana irregular é ruim, não é bom uma pessoa morar nessa estrutura, o Brasil tem condição de mudar isso, então eu tô ali. Sim. Essa aqui foi o ápice, assim, da minha carreira literária, porque ele é um livro científico, é um livro acadêmico. Certo. Então eu reuni aí os principais teóricos da psicanálise com a minha experiência empírica e de outras pessoas que moraram ou moram, né, nesses ambientes, para falar que principalmente a criança, ela tem um problema como mal-estar na favela. Ela vive um mal-estar nessa estrutura urbana. Então agora eu estou falando numa linguagem acadêmica, para trazer isso aí para o debate, para ver quem que a gente chama atenção, para mostrar. E aí eu tô falando algo, Marcelão, de crianças. Então imagina, eu sou aí da década de 90. Certo. Que já são adultas, né? Que já viveram o mal-estar da favelização ou ainda estão vivendo. Ou, por exemplo, se a gente pega, né? Eu falo muito isso desde dos outros livros. O pessoal acha muito curioso quando vê... Quem que é a população carcerária no Brasil hoje? Preto, pardo, favelado. Sim, sim. Então, assim, isso não é coincidência. Então, eu venho querendo alertar, cara, em vários nichos, em várias ferramentas, mostrando que a guerra no Brasil hoje é essa estrutura urbana. O Brasil já deveria modificar essa estrutura, né, dar dignidade à população, ter programas a longo prazo contra essa estrutura. Por quê? Porque dos teóricos que eu li, que eu apresento e do que eu vivenciei, eles vão mostrar e vão provar que a estrutura urbana, ela influencia. Ela molda o comportamento. E, né, eu vou apresentar vários tópicos que fazem isso, né? Eu vi um documentário há muito tempo atrás, acho que eu até comentei com você, acho que é Falcão, Meninos do Tráfico. Ah, sim, sim. Falcão, Meninos... É do aquele rapper, né? O MV Bill. MV Bill, isso, é dele mesmo. Do Rio. E você vê que... Eu ouvi um amigo meu falando uma besteira recentemente, até nós debatemos a respeito disso. Falei assim, não, mas não é que só porque mora na favela vai roubar e não sei o que lá. Nós estávamos falando de criançada, foi uma cena que nós vimos lá, né? Aí falou, mano, tá, ok, tem muita gente que tem essa consciência, mas como que, usando a capa do seu livro, como que é a cabeça, esse emaranhado de fio na cabeça da criança? Porque para ele é normal. Para ele é normal o pai levantar, o pai chegar à tarde da noite bêbado, bater na mãe dele. Sim. É normal a mãe ter que sair, levar o filho para o trabalho, que nem no caso daquela empregada que levou e a criança acabou caindo, o antigo. É muito normal isso na cabeça de uma criança. E hoje, com a psicanálise, aprendendo um pouquinho a psicanálise, a gente vê que a criança pode até sair. Mas só que a favela, se não sair dela, ela vai repetir esse padrão com o filho, com a esposa, vai achar normal não trabalhar, a mulher sustentar, vai achar normal bater na mulher, essas coisas assim, que hoje você vê... também não tô levando mais pro lado muito pro lado da comunidade, mas você vê hoje que o feminicídio, tá em altíssima. E eu fico pensando, às vezes eu fico vendo essa reportagem, como que será? Eu fico pensando, como que foi a infância desse cara? Desse vagabundo, sei lá. Sim, sim. Sabe? Sim. Não, por exemplo, até esses que na moral social eles são monstros, né? E são, né? Não tem como apaziguar. Mas você vai investigar, você vai encontrar vários elementos lá do passado, que é o que a gente estuda. Sim. Não tem jeito, Marcelo. Cara, quando eu estudava o princípio, né? Nossa, foi quando eu me assustei. Então, quando o Freud diz, ou Otto Rank, que fala do trauma do nascimento,
Sim, né? sim, Que sim. ele vai falar o seguinte. Então imagina, você tava lá na barriga da sua mãe, um ambiente tranquilo, tudo certo. Aí você nasce, né? Já tem que respirar sozinho. Forçada, aquela coisa forçada. O ar gelado toma um tapa no bumbum. Aquela luz branca na cara. Meu, eu achei incrível, Marcelão. Eu tive um professor que ele brincava disso, né? Que assim, apesar da gente não ter lembrança, memória disso, essa experiência foi traumática. Sim. E ela é guardada. Ela forma o inconsciente. Então o que é o inconsciente? O inconsciente é um lugar que guarda traumas. Uhum. E a gente fala guarda, na verdade ele tá estocado, Tá ali. estocado. E de vez em nunca. E ele vai soltar para alguma área. Vai para alimentação, né? Vai para personalidade. Para alguma hora ele vai estourar. Então, por exemplo, por isso que na minha área de estudo, aqui na favela, e aí é até importante falar, né, Marcelo? Eu tento diferenciar favela de comunidade. Então, eu critico, analiso, apesar de pincelar um pouco a comunidade atual, a estrutura de favela. O que é uma favela? É um local sem condição digna de morar. Você não tem energia, não tem saneamento básico. Na década de... É curioso isso, né? Se a gente pega a Maria Carolina de Jesus, que ela tem um livro, Quarto de Despejo. Ah, já vi esse livro. Que era uma favela no Canidé, na zona norte de São Paulo. Ela é de uma favela da década de 40. Uhum. Eu sou de uma favela da década de 80. Né, 80, 90. Marcelo, quando a gente olha a estrutura da favela, cara, não mudou nada. Caramba. E assim, o livro dela eu acho perturbador, né? Porque assim, ela vai falar de fome, né? Ela vai falar de comer comida no lixo, ela vai falar de adulto infantilizar, criança sendo adultizado. Isso. Então, esse termo aí então assim, ela vai trazer vários elementos que envolvem a estrutura, e foi próximo do que eu também passei. Uhum. Então eu vou falar dessa condição. A comunidade hoje é a favela melhorada. Então é aquela que ficou no barraco, na lama, foi recebendo estrutura dos moradores do estado, da prefeitura, mas não perdeu a condição irregular. Né? Então aí eu tento pontuar isso. Então assim, eu falo... E várias favelas vêm crescendo ainda no Brasil. Sim, né? sim. Você vai um ou outro, você vê uma invasão, uma ocupação... Porque as pessoas querem moradia, querem morar, não tem espaço e fazem. Assim, eles estão correndo atrás, não estão errados. Mas só que o ruim é o governo que não dá uma condição, né? Marcelo, uma coisa que me pegou, cara, eu tenho a obra completa do Carl Jung. Carl Jung. Peço livro aí, só pra me dar uma... Cara, ele tem aí, eu até cito ele tem um livro que fala no desenvolvimento da personalidade. Sim, já vi um pouco. Que ele fala o seguinte, né? O desenvolvimento da personalidade com os responsáveis legais, com a ama, né? Com a empregada. E ele tem um termo muito interessante que ele chama de pai-estado. Pai-estado, eu vi algo sobre. Qual que é a função do pai-estado? A função do pai-estado é dar condição de moradia, né? Então ele vai dar uma condição de moradia, uma estrutura, vai dividir ali as glebas, as casas, né? Então aqui casa, aqui ambiente para brincar. Essa é a função do pai-estado. Ele vai dar condições para que você não apenas sobreviva, mas que você viva. Né? E por isso pai, porque qual é a função de um pai? Né? Ou se a gente for pro lado religioso, né? Qual que é a função de Deus? Né? Apesar que você vai ler lá em algumas religiões, ele fez um planejamento e fizeram outra coisa, né? Quebraram tudo. Não deu muito certo. Tema para outro debate. Não vou nem falar. Mas, então assim, se a função do pai-estado é essa, eu trabalho esse conceito. Então assim, o Estado e todos os governos não estão olhando para essa condição, para essa estrutura. Marcelão, desde entre aspas, fim da escravidão, o que fizeram? É verdade, entre aspas. Entre aspas, né? Então, assim, liberaram os negros, você tá livre, e onde você vai morar? Então, assim, na história no Brasil, a gente vê isso, cara. Então, assim, o negro foi morar nesse local irregular. A primeira favela no Brasil, que é o Morro da Providência, também, olha o nome, Providência. Você foi morar num lugar ali...
tem ali a Guerra de Canudos, né? Sim, o contexto. sim. Primeiros soldados, aí foi todo mundo. Então, assim, na história no nosso país, a gente vê que essa estrutura urbana é para pessoas que não têm condições, mas o Estado mesmo não está fazendo a sua parte. E pelo que eu vejo, e eu digo, né, que seria um sonho antes de eu morrer, ver algum movimento mais pontual, Marcelo, é preocupante, porque o que a gente vê hoje? É a romantização da pobreza na favela. Frases de efeito, né? Favela venceu. É isso. Eu tava, até virou debate recentemente. Eu não assisto Globo, não assisto novela, não assisto essas coisas, mas é aquele negócio. Passou no radar. Que é uma. Eu não vou lembrar que favela que uma mulher pega a arma. Aqui, como que é que ela fala, mano? Só sei que é uma mulher lá que dá tiro pra cima, a mãe do trago, não sei, alguma coisa assim, sabe? Glamorizando. E essa cena, você viu? Ai, a personagem tal tomou a favela, tipo, sabe? Mostrando isso como se fosse a coisa mais linda do mundo, como se fosse normal. Sim. Tipo assim, mostrando que a mulher também pode, mas só que de um lado meio bizarro, sabe? Sim. Meu, e isso que você falou, então, percebe? Então, assim, Marcelo, é um movimento tão louco assim, e eu tento quebrar isso e critico, né? Tá certo. Porque, assim, é um movimento romantizar a pobreza na favela, sem mostrar que, assim, não tem como a gente romantizar algo que não tem de romântico. Sim. Que é o que você falou. Quantas patologias, pessoas que na infância ainda, então, tiveram, né, com as diversas experiências empíricas, né, estão aí no seu dia a dia. Sim. Então eu tento mostrar isso, né? Não dá, é inaceitável isso, mas é muito perigoso, assim. As pessoas falam. Aí tem essas, né? A favela venceu, a favela é potência, a favela não é carência. Aí tem movimentos do terceiro setor de ONG. O cara pinta o barraco e fala que tá dando dignidade. E as pessoas caem nessa, cara. E eu fiz uma urbanização, o quê? Pintei a calçada, coloquei um tampão de esgoto. Então, assim, não tem como aceitar mais isso, né? Marcelo, na pandemia, ficou muito evidente isso. A China é incrível, né? Ela tem alguns elementos incríveis. Bombou lá na época que eles fizeram um hospital em menos de um mês, na época da Covid. Sim. Mas assim, sempre, e há alguns anos, né, isso é comum. Sim. O cara, sei lá, em alguns meses o cara faz um viaduto. O cara faz... O que isso significa? Então existe metodologia, tecnologia que você pode pegar uma gleba aqui, você vai fazer um cadastro, você vai fazer o visual aqui da urbanização, vamos ver quem quer ficar aqui, quem não quer. Então existe, é que não querem. E, assim, vamos comparar Japão e Brasil. O que você acha que é corrupção, né? É a corrupção, né? Que não deixa, né? Porque eu sei que vai muito dinheiro. E eu sei que... Não tô falando que eles não tenha. Pode ter lá, mas só que não é tão jogado na sua cara, assim, passado na sua cara, assim, sabe? Tipo assim. E você falando isso aí, eu fico... Agora, depois dessa capa, olha só que interessante. Eu olhando a sua capa aqui, você tava falando, eu olhei essa capa aqui, vi esse emaranhado de fio na cabeça do moleque, vi essa silhueta do moleque, no seu ponto de vista, eu sei que o pessoal fala que favela é muito pesado, mas só que até você falou num podcast que favela é uma aglomeração, como que é? Sim. O IBGE tinha um termo. Olha que naquela época existia, agora tiraram, acredita? Tiraram? Achou ofensivo demais. Alguém falou, acho que é ofensivo. O IBGE tinha um termo, aglomerado subnormal. Isso. Eu amava, porque é isso mesmo. Então, eles estavam falando a verdade, né? Era isso. Só que, olha, Marcelo, tá vendo o perigo? Aí começaram movimentos, tal. Não, isso é pesado, gente, pega mal. Vamos mudar. Agora, até no censo, agora é essa classificação. É comunidades urbanas. Alguma coisa assim. Eles tentam aliviar, né? Assim, no seu ponto de vista, seu conhecimento, eu não nasci numa comunidade, mas eu conheci muitas perto da minha casa, tudo e tal, assim. Naquela época eu não tinha como saber, não tinha como ver a diferença. Claro que eu vi a diferença, porque eu tinha uma coisa, não porque eu era rico, mas eu tinha uma coisa que ele não tinha.
eu conseguia comer 3, 4 vezes por dia, ele já não. Sim. Tipo, essas coisinhas assim que é vista ao olho nu, que dá pra você resolver dando um prato de comida, ou um tênis novo, aquele negócio, mas só que mais profundo. Você acha que uma criança que nasce numa favela consegue ter o mesmo direito que uma criança que nasce fora da favela, que estuda numa escola melhor? Você acha que ela já o peso é maior de quem tá lá, tipo assim, para chegar na faculdade, essas coisas assim? Eu não tô falando nem de pessoa preta, porque Sim. tem pessoa branca também. Sim. Você acha que tem essa diferença, tanto de criança preta ou branca dentro da comunidade para uma criança fora da comunidade? Total. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar algumas estruturas, eu atualmente estou professor do programa de aprendizagem. O que é isso? É uma lei que obriga empresas a contratarem jovens de 14 a 24 anos incompleto. Qual que é o público-alvo dela? Crianças e adolescentes. Mas quem que tá lá? O pessoal da periferia. Por quê? Olha só que comparativo interessante. Uma criança de 14 anos da periferia, então vamos imaginar, ela tá ali em busca do primeiro emprego, Sim. quer pegar experiência. Marcelão, eu tenho aprendizes que é o salário dela que banca a família. Caramba. Então, assim, olha o cenário. Agora, a gente tem outras classes sociais, com um moleque com 14 anos, ele tá terminando o inglês, ele tá fazendo intercâmbio, ele tá estudando, fazendo vestibular para fazer o Enem, para ele ter 5 faculdades para escolher aonde ele vai. Isso não estamos falando nem de gente rica. Então, percebe? Então, assim, é totalmente diferente. Quer ver um exemplo na área educacional? Eu dou muita palestra em escola. Eu fui recentemente dar uma palestra para alunos do ensino médio que não sabem ler e escrever. Meu Deus. Então, percebe, Marcos? Aí, assim, por que esse jovem não sabe ler e escrever? Aonde que ele mora? Tá tudo ligado, Marcelão. As pesquisas, os teóricos, por exemplo, Piaget, quando eu fui ler ele, eu fiquei com ódio dele, mas ele tem razão. O ambiente influencia, ele molda. É verdade. Para você quebrar isso, você só quebra, se tiver o privilégio, né, de encontrar mecanismo de reelaborar isso. Então imagina, você mora numa estrutura familiar que só vê lixo, poluição sonora, você não tem referência, o que você tem é sempre a mesma coisa, você não tem visão de futuro, nunca ouviu falar de faculdade. O que você acha que vai acontecer? É o óbvio. Então, o que acontece hoje na escola pública brasileira é um cenário da estrutura urbana irregular, que tem todo esse fomento de influência. Então... Cara, você falou um negócio agora super interessante, porque, tipo assim, realmente o ambiente, ele faz. Não tem como. Faz. Não tem como. Eu tiro, por exemplo, do meu moleque mais novo. Eu não grito, eu não falo alto, eu e minha esposa, a gente não briga. Aí teve um dia que nós estávamos brincando. Deixa eu sacar você. Tipo, aí eu olhei pra ele, ele tava espantado assim, ó. Eu falei, filho, não, eles estão brincando, não estão brigando, não. Tipo assim, pra você ver como ele tá acostumado àquele ambiente. Aí agora até me surgiu uma dúvida, uma pergunta. Um ambiente saudável, vamos dizer assim, onde você... Não vou dizer... A gente acaba protegendo porque é pai, né? Protege de um não, protege de uma briga, não de marido e mulher, mas uma discussão. Como que é essa criança depois, quando for o seu primeiro emprego ou na rua? O saudável? Olha, é uma ótima pergunta. Porque, tipo assim, só pra dar mais um... Colocar a cereja, porque você não tá mostrando pra ela como que é, você tá mostrando a parte boa. Não, e às vezes o pessoal quer justificar assim. Marcelo, se a gente compara uma criança com alguma idade que viveu tudo que não deveria na fase de desenvolvimento infantil, com uma criança que foi super protegida, qual que tá mais preparada pra encarar um mundão louco aí? A da favela. Da favela. É óbvio. Só que o que não falam? Infelizmente, né, ela passou por algo que, na tentativa e erro, ou ali na experiência empírica, ela aprendeu. Então, talvez para viver no ambiente dela ou em outros, ela vai ter um comportamento ali. Então,
para viver nesse mundo louco, ela tá preparada. Mas psiquicamente, não. Ah, O outro, o saudável, que teve uma educação diferenciada, ele vai ver, vai apanhar vai se ligar, vai apanhar um pouco, mas vai ter aqui, ó. Vai ter o apoio, a base, né? É outra estrutura. Né? Então, assim, e dependendo da estrutura, ele nem volta mais lá. Né? É incrível, Marcelão. Assim, os meus filhos, eles estudam em escola pública. Uhum. Né? Eu não me nego a pagar particular, porque das que eu já vi, parece que não muda muito. É meio louco, assim. São as que têm uma estrutura mesmo, né? E assim, na educação nossa, eu com a minha esposa, com os nossos filhos, a gente tenta equilibrar isso. Então, ele tá no mundo real, ele vê e ouve coisas que ele não vê em casa, e aí a gente vai trocando ideia. Né? E aí hoje a gente tenta dar esse equilíbrio, fazer a função do ego, né? Né? É aquilo que você quer, mas não pode. Agora você falando, eu já entendo. Agora, a parte, uma parte assim que é bem interessante, quando eu era da igreja evangélica tudo e tal, o pessoal fala muito de maldição hereditária, que eu sei que é um termo, é um termo deles, que eles usam para eles. Sim. Você acredita muito que o pai de uma criança lá da favela, tudo e tal, puxando, tem um avô, você acha que é muito difícil, que é uma luta que você tem, você acha que é muito difícil de quebrar vamos dizer, esse ciclo, essa maldição? Você acha que é muito difícil? Porque precisa de estrutura. Porque não é uma briga de um homem só, porque precisa de estrutura. Precisa. Não é também só saneamento, não é também só doação de marmita, de cesta básica. Não tô falando disso, tô falando uma coisa mais profunda, uma coisa mais lá no fundo mesmo, na terra. Sim. Você acha que tem? Você acha que você ainda em vida vai conseguir ver alguma coisa assim, cara? Sendo sincero. Sim. Nossa, Marcelão, olha, é difícil e muitas vezes não vai nem mudar. Isso que é triste. Eu falo isso porque, assim, por isso que eu tô batendo nessa tecla de mostrar, de levar para debate. Eu fui um privilegiado que consegui quebrar, Marcelo. O que acontece? Quando eu olho para minha linhagem parental, o que ela é? Ela é preta, parda, branca. Aí eu descobri, alguns anos atrás, indígena, por parte do meu pai. Nordestina, favelada e analfabeta. Caramba. Então eu tenho 7 letrinhas que representam a minha estrutura parental. Só que aconteceu, quando eu descobri isso, e olha que eu nunca imaginei que eu ia estudar, hein? O que eu aprendi, Marcelão? Ou eu quebro ou você repete. Só que, por exemplo, eu tô falando de um grupo de pessoas que, infelizmente, foram vítimas da nossa cultura social e econômica. Tem um teórico que eu cito aí, um teólogo, aliás, que é o André Bieler, ele é francês, que ele fala que na teologia reformada, ele é um presbiteriano, né? Ele vai citar que a função da igreja com esses ambientes é a igreja tem o papel de cuidar das pessoas com necessidades, a ponto que ela supra isso e faça isso pelo outro. E o Estado tem a obrigatoriedade de garantir essa estrutura. Então, ele fala que essa é a função da teologia reformada. E eu também tenho muitos amigos, cito alguns movimentos pentecostais, né, que levam a ferro e fogo, né? Essa questão de predestinação, né, de maldição. Sim. Que chega a ser assustador, porque você olha só, repete. Você pega o pai, a mãe, o filho, o avô, o tio, você faz a escadinha, todo mundo deu ruim. Ninguém saiu dessa estrutura. Então, eu consegui quebrar, demorei 15 anos para sair da favela. Tem muita coisa que hoje eu ainda tô corrigindo. Caramba. Então, assim, olha quanta coisa. Então, assim, é muito difícil, existe forma, mas do principal, que é a função do pai-estado, a gente não vê. Marcelo, a gente pega, assim, de questão de estrutura mesmo, financeira, social, o que me incomoda no Brasil é essa tendência
até política, né? De você dar migalha, né, em troca. E o povão aceita, cara. Aceita. Né? Você acha que essa aceitação é por causa de um aconchego, ou ele me viu? Porque se você for parar pra pensar, eu já vi casos de um botijão de gás. Sim. Eu já vi casos, que nem o pessoal fala, da chapa, né, da dentadura, ou de um milheiro de bloco. Eu paro e penso, às vezes a pessoa não tá nem pedindo por interesse próprio, mas ele conseguir falar com alguém escutar ele. Sim. Será que não tem isso também? Tipo assim, eu vou falar com ele, eu tô recebendo... Porque eles não recebem, só perde. Só perde. E o voto acaba sendo vendido por isso, né? Não, e isso que você trouxe por que acontece? Porque é carência, é afeto. O cara encontra um líder onde ele pode suprir as suas necessidades. E aquele cara é o rei para ele. E aí é nisso que ele vai fazer na sua representação. A gente tem um teórico, o Erich Fromm, que ele fala isso também, Marcelão, sobre a formação do caráter. E ele é outro teórico, eu não cito ele... Eu esqueci de pôr a parte dele no livro. Cara, desculpa aí, Fromm, ele tá lá no... Mas é uma desculpa para fazer o próximo. Boa. Sabe quando você separa assim, os teóricos, aí você vai escrevendo, e na hora que eu... Puxa, passou. Não, mas eu falo dele aqui no podcast. Isso, fala isso, boa. Mas ele é um cara que ele mostra isso, que a formação do caráter, na influência cultural, ela é forte. Por isso que você trouxe foi muito importante, né? Da gente ver do poder da influência. Sim. E é isso que eu tô batendo hoje. E aí eu quis pegar a criança, porque a criança favelada da década de 40 estão por aí. A de 50, 60, 70 estão aí. Se não estão, seus descendentes estão. Eu estou. Quantos mais outros estarão também nessa influência de pobreza intelectual e financeira e social? Então, eu mostro isso, que esse cenário deveria acabar, a gente já deveria ter uma agenda para acabar. A ONU fala que até 2050, 3 bilhões de pessoas morarão em favelas. Caramba! Por causa da estrutura rápida da globalização. Né? E olha que ela cita talvez exatamente a nossa estrutura de favela, mas uma moradia precária, um conjunto de pessoas morando de forma indigna, né? Então a gente vê isso, né? Essas estatísticas, os dados apresentando diversos movimentos. Pô, o Racionais MCs tem uma letra que eu gosto muito, apesar de ela ser muito consumista. Mas ele fala assim, que o negro quer muito mais que um barraco para dormir. O negro quer não só viver de aparência, ele quer ter ouro, quer ter prata, usufruir. Então, assim, acabou essa mazela aí, sabe? Pô, gente, né? Vamos aí, vamos estruturar. Por exemplo, hoje a favela não paga imposto. Então, assim, aliás, que é uma polêmica no meu livro. Eu não sabia disso, não. Você não paga IPTU na favela. É verdade. Né? Você não precisa de um engenheiro pra... É verdade. Né? É verdade. Então, assim, pô, os caras querem, o cara quer pagar o espaço dele, que é uma coisa inteligente se a gente for ver. Né? Então, assim, eu pago o Estado para financiar a minha segurança. Se o meu vizinho tá enchendo minhas paciências, eu não vou falar com ele, você é doido? Sim, você vai falar. Eu vou ligar aqui e falar, então, ó, tem um cabra aqui, dá um toque lá pra ele, que ele tá atrapalhando a lei do silêncio. E se atrapalha a lei de silêncio de da briga vai atrapalhar o movimento da droga, o movimento... Então é muito inteligente. Então, assim, faz a estrutura direitinho, você conhece as pessoas. Sabe uma coisa que eu ouvi recentemente? Agora não sei se foi num podcast, eu não sei onde que foi. Eu ingênuo, pensava que a favela, eu acho a favela tão pesada de falar, mas a favela, não é? A favela, ela sobrevive, eu pensava que sobrevive por causa de droga. Não, é droga que vende. Só que não é, a droga é dinheiro de bala, vamos dizer assim. Sim. Porque dentro da favela
tem internet própria dos caras, dos grandão. Tem o gás que você não pode, não entra coisa, são eles que vendem. Empreendedorismo, pô. Então, é isso que eu falo. É isso que eu falo. E eu não falo nem do lado pejorativo, que além de ser errado, mas tipo assim, é um... Como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Mas é tipo assim, eles estão se retroalimentando ali dentro e não precisa de nada lá fora. Não precisa, E isso que eu acho muito louco. Aí depois eu vendo daí eles falam assim, não, a droga é dinheiro de bala. Eu pensei, então vive do que é a favela? Depois ele foi falando, falei, putz, eu não tinha pensado nisso. No Rio de Janeiro é bem comum, né? Você vê as milícias, é o que os caras fazem. Então. O cara... Mas é bem curioso, né? É bem próximo do que empresas fazem, né? Então, você pega um grupo de pessoas de poder e fala, ó, sua internet, sua água, sua luz, né, o seu gás tem que passar por mim. Se não, o bicho pega. Mas é, tipo, do nada. Tipo assim, aí eu até eu fico vendo o jornal. Eu não gosto muito de ver, não, de vez em quando eu vejo. Da depressão, eu também tenho isso. Gosto. Você assiste, ouve, lê, eu já fico deprimido. E eu acho que, fazendo uma comparação de muito antigamente, quando eu via meu pai assistindo o jornal, eu não vou nem lembrar, quando eu via meu pai assistindo o jornal, o William Bonner não tinha nem cabelo branco ainda. E jornal pra mim era informação. Hoje jornal é só desgraça, depressão. Quanto mais desgraça, melhor. Né? Mano. Que nem o caso daquela menina que foi jogada da ponte. Absurdo, né? Tá até hoje batendo e batendo. Aí teve até uma passagem, foi ontem, foi hoje, que tava falando, e eu acho muito interessante assim, que o pessoal não percebe essa nuance no jornal, né? Tipo assim, tava falando, é um absurdo, que não sei o que lá, não sei o que lá, mas e o Brasil? Sexta-feira vai ter jogo. Tipo assim, do nada assim, eu não sei se é os dois temas que segura a audiência, sabe? Pode ser. Não sei. Aí, ó, tá vendo? É a manobra de massa, cara. Aí do nada, tipo, falando, a família, a mãe deve estar muito, mas tipo, e o Brasil, sexta-feira? Mano, que absurdo, que pesado, velho. E eu acho que o pessoal não percebe isso. Não percebe, não, o pessoal não percebe. Ó, assim, eu já sei a sua resposta, mas como que você acha que é hoje a cultura geral, a gente, quando eu falo cultura, é cinema, pintura, arte, tudo. Como que você acha que tá na comunidade? Porque eu sei que tem bastante ONG, eu não sei se é a ONG que fala, mas tem bastante gente que leva... Tem o OSC também, Organização da Sociedade Civil. Que leva pra lá. Eu tenho uma comunidade lá em Mauá, que tem um teatro, não sei se é teatro, é um polo esportivo, o Grande Otelo. Eu vi aquele negócio sendo construído e tá lá até hoje, parado, zoado, ninguém frequenta. E tipo assim, e como que você vê isso hoje? Você acha que é só mais uma manobra pra falar assim, não, eu tô dando cultura, ou você acha que realmente tá funcionando, você acha que realmente o pessoal tá levando um produto de qualidade lá dentro? Cultura nas favelas, né? A gente tem vários movimentos, né? Tanto que, na atualidade, esses leis de incentivo à cultura, editais, tem vários que já são direcionados para o público periférico, de comunidade. Pô, até nos últimos anos, a Lei Rouanet tem uma versão Lei Rouanet, eu não vou lembrar se é na favela especificamente o nome, né, a marca, mas para projetos em favela. Então, você vê que tem o movimento, né? Heliópolis tem o Bacarelli. Já ouvi falar. Né? Que tem lá a orquestra. Né? Os caras estão se aponderando aí da linguagem da cultura, do esporte, e isso vai continuar. O problema que eu vejo, Marcelão, é assim, até na questão da psicanálise, por que dá certo, vem recebendo mais investimento? Porque ele, querendo ou não querendo, ele está trabalhando o que a gente estuda de sublimação. Sim. Marcelão, por que o povo ainda tá de boa, né? Porque você tem ferramenta para você descarregar. Né? Então você vai para o esporte, você vai para a cultura. Então assim, é um mecanismo de defesa, né? Então assim, quanto mais dificuldade, mais, então você precisa descarregar isso, então vamos colocar.
chega a ser até inteligente. Né? Então, assim, para a pessoa não enlouquecer, vamos dar opções, né? Vamos fazer um teste vocacional, ver onde ela se encaixa. Se ela trabalhar aquilo, que foi o que aconteceu comigo. Por que eu fui para literatura e não fui para o crime? Porque eu escrevia quando eu tinha medo. Eu também via o que acontecia, né? Era muito nítido. Em menos de 1 ano, 2 anos, você era morto ou era preso. Então eu tinha muito medo. Então na literatura eu escrevia, eu soltava, né? Então parece que foi um caminho natural. E é sempre assim. E como que foi seus pais na sua criação lá na comunidade? Como que era? Porque, tipo assim, querendo ou não, são poucos que conseguem sair de lá com a cabeça que você tem, mesmo trazendo um pouco da favela dentro de você, que até hoje você tem alguma coisa que você tá ali... você tá lapidando, né? Sim, sim. E como que era seu pai e sua mãe? Então, nossa, nunca me perguntaram isso. Que legal, porque cara. agora eu sou psicanalista, né? Então, é bom estar em podcast assim. Meu, olha, é incrível. Por que acontece? Meu pai e minha mãe, eles estão aquela estrutura lá que a gente falou. Né? Nordestina, analfabeto, preto, pardo. Aí eu tive uma dicotomia. Por que acontece? Minha mãe era tecnicista. Então, o que ela era? Ela foi educada que você tem que ser pro operacional, que é o que tem vaga e tem emprego. E ela não estava muito errada. Só que para ela eu tinha que ser pedreiro e eletricista. Caramba. E então, quer dizer, eu sempre fui molão, sempre fugi disso. E não gostava de matemática para estudar forma. Então, assim, nossa, minha mãe me odiava nesse sentido. O meu pai, é engraçado isso, o meu pai, ele já... era mais libertário, né? E ele queria assim, faz aquilo que você gosta. O que eu gostava? De comunicação, eu gostava da rádio comunitária, né? De falar e tal. Então, os dois eram diferentes na educação. Sim. Tanto que, no meu livro 1, eu falo... Não sei se eu falo diretamente. Acho que eu não falo diretamente. Não, acho que não. Mas eu estudava escondido. Eu falo sim. Diretamente? Que aconteceu? Teve uma parte que eu fui demitido de uma empresa. Eu falo. Eu trabalhava numa empresa e venderam lá, um acionista vendeu e era para ir para um outro lugar mais longe. Aí o que eu quis? Falei, não, eu vou querer a rescisão. E aí com o valor da rescisão eu paguei um curso de locutor. Acho que no volume 1 eu falo sobre isso. Mas eu não falei pra minha mãe, porque se eu falasse, eu ia tomar uma surra. Porque o dinheiro tinha que ir pra casa, fazer... ou nem se fosse pra fazer um curso de pedreiro, né? Porque na visão dela... Era essa parte que ia dar dinheiro. E o meu pai não, você tem a vida toda, um dia aparece, fica aí e tal. Caramba, que da hora, que da hora. Então eu sofria nisso, né, bate a sopra, né? Sim. Eu sofria nisso. Mas foi muito interessante, porque assim, eu aproveitava meu pai, porque ele me apoiava, né? Então. Mas eu sabia que em uma parte minha mãe estava certa. Mas certa em quê? Que, como eu também não queria. Na época eu não estudava também, né? Eu queria o quê da vida, né? Repeti a 8ª série 2 vezes. Nossa. Não sabia ler e escrever. Caramba. Então, assim, aí ela me falou, então, porque era isso, meu tio era analfabeto e levantava uma casa porque eu não conseguiria. Caramba. Nossa, mano, pesado. E aí, só que eu não ia por preguiça, mas falei, eu vou nada, pegar preso, acordar cedo, ficar fedido. Não nada. Essas molecadas. Mas o que eu sabia que ela estava certa é que talvez eu tinha que pegar algo mais operacional do que tinha ali no mercado. Sim. Né? E eu também não queria. Aí foi assim, foi uma criação... Caramba, foi uma criança difícil, hein? Foi difícil, meu, foi difícil. Mas que bom, ainda bem que eles tinham estrutura pra isso, né? Nós estamos chegando, infelizmente, aos finalmente. E antes de acabar, eu queria perguntar do seu filme, que até que nós estávamos falando. Sim. Me fala um pouco do seu filme, a ideia do filme, e acho que... Mas já tá pro pessoal ver ou não? Como que tá? Não, vamos lá. Eu tenho um longa-metragem, né, um filme, chamado Favela no Divã, que é o nome da trilogia, né? Ele foi contemplado aí na lei Paulo Gustavo. Sim, grande Paulo Gustavo. E aí o que acontece? Como ele foi uma lei de incentivo à cultura, minha contrapartida social foi disponibilizar o filme para as escolas. Legal.
Então, na região que eu moro, ali no Alto Tietê, a gente já está procurando outras diretorias de ensino, já está disponível, o professor pega o filme, público-alvo ensino médio, estão trabalhando. Aí agora a gente já tem um registro na Ancine, está esperando um outro para ele entrar no cinema. Né, num benefício aí chamado Cota Tela, né, uma sacada muito inteligente do governo, né? Porque se eu quisesse pôr meu filme no cinema, eu tinha que ter um monte de patrocinador. Sim, né? sim, sim. Então hoje, olha que incrível, né? Eu consigo pôr meu filme na rede nacional. E aí a gente só está esperando esse registro, né? Para já disponibilizar. A médio prazo seria para o próximo ano. Vamos ver aí como vai ser na prática. Tomara, vai ser legal, cara. Agora, vamos lá. Agora, para acabar. A psicanálise na sua vida, o que mudou para você? Se você pudesse pontuar uma coisa assim, da psicanálise, assim, o que te ajudou na sua vida? Nossa, legal. Meu, a psicanálise mudou na minha vida eu mesmo me conhecer. Boa. Porque assim, Marcelo, a gente sempre foi educado a terceirizar, né? Então, procure um médico. É claro, é o óbvio. Sim, não, sim. Procurar um especialista, tudo bem e tal. Só que eu nunca me vi como protagonista, assim, que eu tinha capacidade também de me conhecer. E a psicanálise fez isso. Quando você lê a teoria, quando você faz o tripé. Né? Então, hoje eu conheço meus sentimentos, minhas sensações. Eu tenho diversas crises de ansiedade, mas eu já sei dos mecanismos que eu tenho que ter. É igual agora, eu tava nervoso pra estar aqui, pô. Você é nervoso? No seu podcast aqui, você é de casa. Então, aí você já tem técnica de respiração, de foco. Então, o poder da psicanálise, pra mim, foi eu ter o meu autoconhecimento. Legal. Né? Eu poder saber o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, o que eu posso fazer. Faço ainda terapia. Sim, né? Importante. Né? O Freud falou que não poderia parar. Então isso é poderoso, né? Isso é incrível. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder e análise é base. Não tem como. Gente, mais uma vez aqui, um papo incrível com o Marcelão. Poderia durar 2, 3 horas, porque agora eu tô nesse universo, então tinha muita coisa que eu queria perguntar, porque eu aproveitar e já dar uma estudada aqui com ele. Mas, tá já disponível para comprar, né? Ele tá num período de pré-venda, tá. Né, no site da editora Dialética. Aproveitem, gente, porque assim, como ele é um livro acadêmico, ele é mais caro. Mas depois da pré-venda vai aumentar mais ainda. Então, eu vou deixar aqui na descrição aqui o link, compra lá, beleza? E quem comprar, faz um favor, compra, tira uma foto, posta e marca o Marcelão. E se ainda, melhor ainda, conta a sua experiência. Depois que eu ler, eu vou postar a minha experiência. Legal. E vou mandar pro pessoal lá da onde eu faço a psicanálise também. Legal? Marcelão, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, eu quero você de novo. E no dia que sair o filme, nós vamos lá cobrir. Nós vamos lá vai ser incrível. fazer a sala de imprensa. Isso aí. Marcelão, muito obrigado. Obrigado, gente. Tamo junto. Valeu, foi muito bom.